O nosso estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, as perguntas 589, 590 e 591, que trata da evolução biológica e espiritual no reino vegetal. Na pergunta 589, Allan Kardec perguntou aos espíritos: algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na dionéia, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? E os espíritos responderam: têm vontade, e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Constituem a transição de uma para outra. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos iguais, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos de vontade. Na pergunta 590, Allan Kardec perguntou: não haverá nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? E os espíritos responderam: se preferem, há uma espécie de instinto, conforme o significado dessa palavra. É, portanto, um instinto puramente mecânico. Quando observam nas operações químicas que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Na pergunta 591, Allan Kardec perguntou: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? E os espíritos responderam: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer a nossa análise dessa parte do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, 589, traz à tona um ponto intrigante. Plantas como a sensitiva, que é a mimosa púdica, e a dionéia, que é a dionaia muscipula, exibem movimentos que podem parecer indicar uma forma de vontade ou sensibilidade. A mimosa púdica, por exemplo, é conhecida por suas folhas que se fecham rapidamente ao toque, e a dionéia tem suas folhas modificadas para capturar insetos. Biologicamente, esses movimentos podem ser explicados por processos fisiológicos, como a torgurosa mudança de pressão das células, uma resposta rápida a estímulos mecânicos. Esses comportamentos não envolvem percepção consciente nem vontade, no sentido humano ou animal, mas são reações baseadas em mecanismos bioquímicos. No caso da dionéia, o fechamento das folhas é uma resposta ao contato com um corpo estranho, com a liberação de substâncias químicas que provocam uma contração das células motoras, permitindo o fechamento da armadilha. Na questão 590, a pergunta sobre a existência de um instinto de conservação nas plantas, comparando-as com os animais que buscam o que é útil e evitam o que é nocivo, a explicação de Allan Kardec sobre o instinto das plantas reflete a noção de que, embora as plantas não possuam um instinto consciente ou inteligente, elas reagem de maneira puramente mecânica aos estímulos de seu ambiente. Na biologia, plantas mostram evidências de respostas a estímulos que podem ser comparados a uma espécie de instinto mecânico.
Por exemplo, elas se orientam em direção à luz com o fototropismo ou à gravidade em relação ao geotropismo, e suas raízes buscam água, que é o hidrotropismo. Esses processos são resultado de respostas bioquímicas aos estímulos do ambiente, que podem ser interpretadas como uma busca pela sobrevivência, embora sem a intencionalidade consciente observada nos animais. O conceito de afinidade química mencionado por Kardec também tem um paralelo biológico. As plantas possuem mecanismos bioquímicos que permitem a atração de certos compostos ou interações que favorecem seu crescimento e bem-estar. As interações químicas entre as plantas e seus ambientes, como a atração de polinizadores ou a simbiose com micro-organismos, são exemplos claros de respostas que visam conservação e equilíbrio, ainda que sem a percepção consciente do processo. Na questão 591, Allan Kardec questiona sobre a perfeição das plantas nos mundos superiores, como ocorre com os seres humanos e os animais. Os espíritos afirmam que nos mundos mais elevados, tudo é mais perfeito, mas que as plantas continuam a ser plantas, assim como os animais continuam a ser animais, e os humanos continuam a ser humanos. Do ponto de vista biológico e evolutivo, é importante lembrar que a evolução das espécies é um processo gradual, que leva milhões de anos, como as plantas e os animais, se adaptando ao seu ambiente e evoluindo de acordo com as pressões naturais. Em um contexto espiritual, a perfeição pode ser interpretada não como uma mudança física, mas como uma evolução do espírito que habita essas formas de vida. Nos mundos superiores, pode-se imaginar que as plantas continuem a desempenhar um papel fundamental no equilíbrio da vida, mas com uma maior harmonia ou uma expressão de vida mais desenvolvida. O desenvolvimento espiritual e as capacidades das consciências nas diferentes ordens de vida podem ser aprimoradas, e isto se reflete em uma evolução espiritual mais do que material. Portanto, mesmo as plantas nos mundos superiores podem exibir uma manifestação mais perfeita, com capacidades superiores de interação energética e de contribuição para o ecossistema espiritual, mas ainda mantendo a essência de sua natureza, sem necessariamente evoluir para outra forma de vida. Embora o Espiritismo não atribua vontade consciente às plantas, o conceito de transição que os espíritos descrevem é profundamente significativo. Do ponto de vista da biologia evolutiva, as plantas e os animais estão em ramos separados no grande contexto de evolução da vida, mas ambos são formas de vidas interdependentes. A transição entre as espécies ocorre ao longo de um imenso período de tempo, com seres unicelulares evoluindo para as formas multicelulares e complexas. No Espiritismo, a ideia de transição entre as diferentes ordens de seres, de acordo com o progresso espiritual, é essencial. O reino vegetal, embora não tenha uma consciência individualizada como os animais, participa de um ciclo contínuo de vida e morte, e que é visto como uma analogia para o processo evolutivo espiritual. O estudo das plantas, sua sensibilidade e a questão do instinto, conforme discutido nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nos convida a refletir sobre a natureza da vida e sua manifestação nos diferentes reinos da criação. A biologia das plantas oferece uma perspectiva fascinante sobre como a vida pode se manifestar de maneira que não envolve percepções conscientes ou vontade, mas que ainda assim contribui para a harmonia e o equilíbrio do ecossistema. Por outro lado, a visão espiritual proposta pelo Espiritismo nos lembra que todas as formas de vida são interconectadas e fazem parte de um grande ciclo de evolução que transcende a física e se manifesta também na esfera espiritual. Essa transição contínua e essa busca pela perfeição não ocorrem apenas no plano físico, mas também no desenvolvimento das consciências, como descrito nos mundos superiores, refletindo a conexão entre a biologia, a espiritualidade e a evolução do ser humano. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo vídeo.